Olá, caro aluno. Nessa aula falaremos sobre biotecnologia e engenharia genética. Para começar o assunto, nós falaremos dos organismos geneticamente modificados. Esses organismos, também conhecidos como OGMs, podem ser modificados por receberem genes de outras espécies, tá, que se manifestam neles. Podem ter seus genes desativados para ver qual é a importância daqueles genes, ou ainda ter a ação de seus genes amplificados, aumentada. Tá? O que mais nos interessa nessa aula são os organismos que recebem genes de outras espécies. São organismos geneticamente modificados chamados de transgênicos, tá bom? Primeira coisa, como é que se faz um transgênico? Para transferir pedaços de DNA de uma espécie para outra, nós usamos enzimas de restrição ou endonucleases. Essas enzimas foram descobertas e retiradas de bactérias e elas têm nas bactérias a função de defender o organismo contra ataque de vírus. Então, algumas bactérias que vão ser atacadas por vírus, quando o vírus injeta o material genético dele dentro das bactérias, elas têm enzimas que destroem o DNA do vírus, impedindo que ele as destrua, tá bom? Essas enzimas, curiosamente, são capazes de cortar o DNA, realizar a clivagem, né, o corte, exatamente em locais específicos. Então, por exemplo, essa enzima chamada EcoR1, ela procurará por todo o DNA sequências de bases GAA-TTC, tá? Numa fita e na outra GAA-TTC, então é igual na ida e na volta. Sempre que houver essa sequência no DNA, a EcoR1 vai cortar desse jeito aqui, deixando pontas, né? Então aqui vai ficar a ponta AATT, que está aqui, e aqui embaixo a TTAA, que está aqui. Essas pontas podem se ligar, olha lá, A com T, A com T, T com A, T com A. Então, se nós usarmos a mesma enzima no DNA de duas espécies diferentes, nós teremos pontas que podem se ligar, tá? Então, vamos a um exemplo. Aqui nós temos a célula de uma bactéria e a bactéria tem um DNA principal e um ou mais pedaços menores de DNA chamados de plasmídios. O plasmídio, por ser pequeno, é mais fácil de ser utilizado para a formação de um transgênico. Então, imagine que nós possamos pegar aqui um pedaço de DNA humano ou de qualquer outra espécie, e desse DNA nós vamos retirar um gene de interesse, que é esse pedaço do DNA, usando a enzima de restrição. Então, a mesma enzima de restrição será usada no DNA da bactéria, no plasmídio, e no DNA humano, para que as pontas se complementem, tá? Uma vez que isso seja feito, a gente retirou aqui, abriu o DNA da bactéria, retirou o pedaço de DNA humano e com uma enzima chamada DNA ligase a gente liga os dois. Então nós temos aqui um plasmídio transgênico e, portanto, uma bactéria transgênica que é capaz agora de produzir a substância codificada pelo DNA humano que foi transferido para ela. Por exemplo, a produção de insulina, tá bem? Olha aqui um exemplo de organismo transgênico. Esses ratos, né, das laterais, eles receberam um gene de bioluminescência de água viva e manifestam esses genes sob luz ultravioleta, tá? Aqui nós temos o arroz amarelo, o arroz dourado. O arroz recebeu um gene para a produção de beta-caroteno, que não é comum da planta de arroz, e passou então a manifestar esse gene. Isso acaba aumentando o valor nutricional do alimento. Então vamos às vantagens dos transgênicos? Então olha só, bactérias transgênicas podem ser usadas para a produção de insulina, hormônio do crescimento e fatores de coagulação. Elas recebem genes humanos para produzir insulina, para poder então ser usada pelas pessoas diabéticas, hormônio do crescimento e fatores de coagulação sanguínea. Então, isso é muito interessante que bactérias produzam essas substâncias, tá? Para poder produzir em larga escala, diminuindo o custo. Algumas plantas transgênicas têm aumento do valor nutricional, como o arroz, que acabamos de ver, e muitas têm resistência a pragas, como o milho BT, a resistência a doenças e algumas resistência a herbicida, tá? Como soja transgênica, por exemplo. Entre os animais, existem animais que recebem genes para aumentar a velocidade do seu crescimento, então ficarem
grandes rápido poderem ser abatidos, né, como ser usados como alimentos. Produção de remédios e fibras. A Embrapa, que é a empresa brasileira de agropecuária, ela já produziu fibras de teias de aranha, né, a partir de plantas. Isso também é possível produzir a partir de animais. Leite, por exemplo, de cabras que produzem essas fibras. E tem até o Aedes aegypti, a espécie, o macho, né, da espécie transmissora da dengue. Esse Aedes ele é transgênico e ele transmite aos seus descendentes um gene que impede que eles se desenvolvam. Então as larvas do Aedes acabam não se desenvolvendo e não chegando à idade adulta, diminuindo absurdamente a população desses mosquitos. Tá? Agora, quais seriam as desvantagens dos transgênicos? Uma das mais preocupantes é a contaminação de plantas nativas. Imagine que, por exemplo, um gene para resistência a insetos acabe contaminando plantas da natureza. E essas plantas comecem a matar os insetos que comam seu pólen, suas folhas ou sugam seu néctar. Isso diminuiria absurdamente a população de insetos polinizadores e acabaria com grande parte das plantas. Tá? Eventualmente, alguns desses alimentos transgênicos podem causar alergias. Uma outra preocupação é que alguns grupos acham que não foram feitos testes suficientes ainda, tá? Então testes insuficientes, e alguns lutam para que o consumidor saiba que está comprando transgênico e tem a opção entre comprá-lo ou não. Tá? Então deveria haver na embalagem algo que mostrasse que o produto é transgênico. Então, se você me perguntar vantagens ou desvantagens em usar transgênicos, eu coloquei algumas das vantagens e desvantagens e cabe a você pensar sobre elas. Agora você vai fazer um exercício para ver o que aprendeu. Vamos lá?